Você sabe o que é teologia? O que é teologia especificamente evangélica? Bem, há muitas e tantas noções de teologia quantas são as tradições religiosas, você deve saber. E teologias que são chamadas de evangélicas existem muitas. Mas antes de qualquer coisa, é fundamental entendermos o que significa o termo teologia. É por aí que precisamos dar início à nossa conversa. Teologia é muitas vezes definida como o estudo sobre a maneira pela qual uma tradição cristã ou não se aproxima e fala de sua relação com Deus. A própria palavra invoca a ideia de que se trata de uma fala sobre Deus. Tomando como parâmetro a formação da própria palavra teologia, que é constituída por dois termos gregos, theos e logos, forma-se o que na tradição grega remetia aos poetas, a ideia de um falar inspirado, de um falar daquilo que remetia para o além do simples momento, como uma repetição enfadonha e, acima de tudo, limitadora das possibilidades da vida. Estes poetas eram inspirados a falar dos deuses, e ao falarem dos deuses, faziam teologia, isto é, eles poetizavam a respeito dos deuses. Essa ideia aparecerá também na tradição hebraica e do Novo Testamento, como no capítulo 3 da carta aos Romanos, no versículo 2, quando o autor afirma que os oráculos de Deus foram confiados ao povo de Israel. Ou em Lucas, no capítulo 8, versículo 21, quando se diz que Jesus afirma que sua família seria formada por aqueles que ouvem a palavra de Deus, isto é, quem ouve aqueles que foram inspirados por Deus a expressarem os oráculos de Deus. Oráculos significam a mensagem ouvida por uma pessoa escolhida para tal. Veja que aqui a ideia de oráculo ou inspiração é de algo revelado, buscado em ocasiões e lugares específicos, por pessoas específicas. Já a teologia surgida nos primeiros séculos do cristianismo não terá a mesma ideia de um oráculo, de uma revelação, mas de uma defesa de que aqueles oráculos recebidos ainda na época dos apóstolos, cujo maior oráculo de todos seria Jesus, ao falar de Deus em forma humana, eram os verdadeiros e definitivos oráculos de Deus. Assim, a teologia passa a ser percebida como uma defesa da fé diante das acusações dos inimigos da igreja cristã, que a acusavam de adorar um criminoso condenado por Roma, além de outras coisas. A teologia, neste sentido, passa a ser incorporada cada vez mais a partir dos séculos IV e V, na linguagem das igrejas. E na Idade Média, passa a significar um corpo de doutrinas cujo sentido é preciso ser compreendido por profissionais, os chamados teólogos, ou doutores da igreja, os quais podiam ser sacerdotes ou monges. Esse corpo de doutrinas passará a cumprir uma função reguladora do que era ou não aceito pela autoridade das igrejas. Por isso, na Idade Média, a teologia passará a formar especialistas em teologia, surgindo daí as universidades europeias, que mantêm um sentido similar até os dias de hoje, isto é, quem está apto e autorizado a exercer um conhecimento chancelado por um corpo de especialistas que formam as universidades. Sendo assim, Karl Barth define a teologia evangélica como uma reflexão sobre a ação de Deus em relação aos seres humanos na história dos povos de Deus e na história de Jesus. Na maneira pela qual a Escritura Sagrada fala que Deus se relacionou com seu Filho, Jesus. Teologia evangélica refere-se ao Evangelho, a boa notícia,
a proclamação de que Deus é conosco, que está junto às nossas situações e dramas mais humanos. A palavra evangelho significa notícia boa, portanto, nova. A notícia de que Deus, ao se revelar, coloca-se no colo de uma mãe e de um pai, como uma criança humilde e necessitada de cuidado. A revelação de Deus se dá nessa subcontrariedade, nessa inversão, nessa transvalorização de todo o valor religioso, ao cuidar da criança nascida entre o desprezo e a desvalorização de sua vida pela perseguição política de Herodes. O ser humano experimenta que a revelação está no cuidado que todo ser humano precisa ter para com seu próximo. É por isso que Barth diz que a teologia, para ser evangélica, precisa ser uma ciência humilde, justamente porque nesta condição ela é uma ciência eminentemente crítica, isto é, trata-se de uma ciência exposta constantemente à crise que lhe sobrevém a partir de seu assunto, crise da qual jamais ela poderá fugir, se quiser ser evangélica. Barth argumenta que para a teologia ser evangélica, ela tem que estar no seu lugar, na história dos povos de Deus, na história das igrejas, na história dos sucessos e fracassos de seu povo, nos equívocos e nas tragédias, em suma, na vida concreta das comunidades de fé. Ao tomar a Deus como objeto, separado de sua relação com a igreja, a teologia perde seu caráter evangélico e se torna, com muita legitimidade, outra forma de teologia ou de ciência da religião, ou mesmo filosofia da religião. Teologia evangélica, portanto, significa uma doutrina da comunhão entre Deus e o ser humano, e tal comunhão indicada por ele no âmbito da história de Israel, da igreja, dos concílios e da reforma, sem prejuízo a outras tradições, na qual escuta-se apenas o Cristo. E esse escutar e compreender é o milagre do Pentecostes. Não se trata simplesmente de falar línguas estranhas, coisas das quais não se entende, mas em ouvir e compreender as maravilhas de Deus, como o socorro e amparo de alguém roubado e espancado, deixado, jogado à beira da estrada. O milagre está na capacidade de ouvir e perceber a miséria humana. E Deus, ao encarnar em Cristo, demonstra a seu povo sua total empatia com a dor humana. É essa inversão das expectativas, segundo o padrão esperado de um Messias na corte, que Deus diz seu sim ao ser humano. Ao mesmo tempo que se diz o seu não à arrogância. Seu sim é dado à humildade daqueles que o recebem como uma criança frágil e necessitada de cuidado, como Emmanuel. Em sua obra final, A Introdução à Teologia Evangélica, Karl Barth nos oferece não um manual, mas um convite a uma jornada. Este é o seu Canto do Cisne, uma síntese de mais de meio século de pensamento e fé. Para Barth, tudo começa em um lugar muito específico, a palavra de Deus. Este não é um conceito abstrato, mas o próprio Deus se revelando. A teologia, portanto, não é uma invenção humana, mas uma resposta a essa revelação. Ela acontece através das testemunhas, as escrituras, dentro da comunidade de fé, a igreja. E todo esse processo é vivificado pelo Espírito Santo. A teologia não está em uma torre de marfim, mas no coração da vida da igreja. Mas como é a vida de quem faz teologia? Barth a descreve como uma existência teológica, que precisa ser sempre atualizada. Ela nasce da admiração, do espanto diante do mistério de Deus. Ela gera preocupação e um profundo senso de compromisso com a verdade revelada. E, acima de tudo, ela é sustentada pela fé. Não uma fé cega, mas uma confiança ativa e uma resposta contínua ao chamado de Deus. Ele reconhece os perigos da teologia
A solidão da pessoa que faz teologia, que muitas vezes se sente isolada em sua busca. A dúvida que questiona e desafia. E a tentação ou provação, a luta espiritual que pode abalar os alicerces da fé. Mas, em meio a tudo isso, a esperança emerge como uma grande força que sustenta o teólogo ou a teóloga em sua caminhada. Finalmente, Barth nos mostra que a teologia é um labor, é um trabalho teológico. E esse labor se manifesta em 4 ações essenciais. A oração como o diálogo constante com Deus. O estudo sério e dedicado das Escrituras e da tradição. O serviço, isto é, a diaconia ao próximo, como a expressão prática da fé. E coroando tudo, o amor a Deus e ao próximo, que é o objetivo e a essência de toda a teologia. A introdução à teologia evangélica de Karl Barth é mais do que um livro. É um convite para viver a teologia como uma resposta grata e comprometida à palavra de Deus. Uma existência marcada pela admiração, sustentada pela fé e confrontada pelos desafios, mas sempre orientada pelo amor. Uma jornada que continua a inspirar e a desafiar todos nós. Portanto, a teologia evangélica será evangélica e só permanecerá evangélica se permanecer atrelada à ideia que coloca Jesus Cristo como centro e o ponto focal crítico e autocrítico, que não defenda que a fé cristã seja a porta para o paraíso, mas que se encaminhe de um modo humilde a perceber que a missão é de Deus e não da igreja ou do ser humano, como ele defenderá na Conferência de Villingen em 1952 na Alemanha, ao usar o conceito de Missio Dei, isto é, missão que se faz em humilde serviço a Deus, pois a missão é de Deus e não da igreja. Toda atitude missionária que se mostre e se poste como civilizatória cairá inevitavelmente em idolatria, pois será missão da igreja e do ser humano, e não missão de Deus. Porque organizar a vida e planejar o primeiro dia do resto de nossas vidas é a ordem do dia. Veja, o que eu compartilhei até aqui com você é apenas um recorte de tudo que pode ser dito sobre esse grande teólogo. E é uma interpretação das coisas a partir do meu ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto. Me diga aqui nos comentários qual é a vista do seu ponto. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações. E a gente se vê no próximo episódio. E lembre-se, sobre as coisas da vida, olha, eu não digo que você não mereça, mas eu digo que amar é gratuito. Seja grato.